A TV Século XXI tem levado até você, através do programa Independência, o trabalho desenvolvido pela instituição Padre Haroldo, que este ano completa 3 décadas de existência. E após esse ano de dedicação e recuperação de dependentes químicos, a instituição Padre Haroldo aceita um novo desafio: atender mulheres grávidas, dependentes e seus filhos. Nosso tema de hoje é Casa de Guadalupe, que é um programa desenvolvido pela instituição Padre Haroldo com mulheres dependentes químicas. E o Padre Haroldo iniciou seu trabalho com dependentes e alcoolistas na Fazenda do Senhor Jesus em 1978, onde atende exclusivamente homens. Agora, um novo desafio do Padre Haroldo e sua equipe é estruturar a Casa de Guadalupe para atender mulheres grávidas, dependentes com seus filhos. E para falar sobre esse assunto, convidamos Juliano dos Santos, educador social e funcionário da Casa de Guadalupe na instituição Padre Haroldo. Tudo bem, Juliano? Tudo bom. Sim. Juliano, explica pra gente sobre o programa que é desenvolvido na Casa de Guadalupe. Então, é um programa que ele é baseado numa teologia. As pessoas, lá nós trabalhamos com conscientização, laborterapia e espiritualidade. A conscientização constitui-se nos grupos. Nós fazemos grupos de 12 passos, grupos de prevenção à recaída, oficina de música. Nós temos estudos sobre a própria comunidade terapêutica. Também temos grupos de espiritualidade, onde elas trabalham a leitura da palavra, a leitura da Bíblia. Independente da religião? Independente de religiões, independente de qualquer religião, crença. E também elas trabalham com louvores e até constroem e compõem alguns dentro das atividades que nós desenvolvemos lá. E também tem a parte de laborterapia, que é onde elas cuidam do espaço que elas vivem, né? Se a grama está cortada, foi elas que cortaram. Se a casa está limpa, foi elas que limparam. E a instituição, para quem não conhece, assim, a instituição tem um ambiente muito favorável para a recuperação, um ambiente super bonito, né? Mas a maioria, assim, tudo que está bem cuidado lá foram elas que cuidaram, junto com os demais residentes. E isso através de um cronograma? Tudo isso através de um cronograma, muita disciplina. Por quê? Porque essa disciplina e esse cronograma propõem uma reorganização pessoal, né? Então é importante que elas tenham horário para acordar, horário para trabalhar, horário para estudar, enfim. Porque o dependente químico, ele chega até nós, ele chega até a instituição bem desorganizado, principalmente na parte psicossocial, né? No que diz psicologicamente, de questões internas, questões pessoais, e da parte social, que é a dinâmica de relacionamento, trabalho, relacionamentos, enfim. E através desses grupos vocês trabalham tudo isso com eles? Tudo isso. Todos esses aspectos. Juliano, o Padre Haroldo está com essa ideia de agora atender mulheres grávidas e seus filhos, mas não é o que a gente tem atualmente na entidade. Qual que é o trabalho, qual é a faixa etária que vocês atendem hoje e qual é a população feminina que vocês atendem? Então, das mulheres nós temos sempre maior de idade, é um programa feminino adulto. Então, a partir de 18 anos, eu tenho pessoas lá com 18, 19 anos e tem pessoas com 50, quase 60 anos. Pessoas em situação, a maioria delas, ou praticamente todas elas que vêm, estão expostas a alguma situação de risco. E algumas com uma situação social mais privilegiada e outras menos, né? Porque a comunidade terapêutica, ela abriga tanto a pessoa que ela está socialmente privilegiada ou desprivilegiada. E a droga em si, ela coloca essas pessoas sempre na mesma... Não importa o nível social da pessoa. Ela vai pôr todo mundo no mesmo lugar. Em relação à faixa etária, no programa masculino, a instituição Padre Haroldo atende homens a partir de 13 anos. E no caso de mulheres, só maior de idade. Por quê? Então, os homens que são atendidos, né, na verdade os adolescentes, eles vêm sob situação de abrigo e uma grande parte vem sob algum problema com a justiça, sob situação judicial, né? Essas pessoas, normalmente, em vez de elas serem detidas, encaminhadas para uma fundação caso ou alguma coisa assim,
ou algum outro programa, elas são encaminhadas para a comunidade terapêutica, porque tem algum histórico relacionado a drogas, E no né? caso das mulheres, No isso caso é... das mulheres, isso acontece menos. A maioria já, quando desenvolveu a dependência, já tem uma idade um pouco mais avançada. Porém, isso não é uma regra. Nós temos muitas adolescentes que estão fazendo uso de drogas. Mas aí existem outros programas específicos, né? Tratamentos ambulatoriais, que já não diz respeito à comunidade terapêutica e à instituição Padre Haroldo. E dentre essa trilogia que você falou, espiritualidade, laboterapia e conscientização, qual é o maior desafio de trabalhar com as mulheres, dentro desse trabalho que é desenvolvido na entidade? Então, hoje, atender o público feminino vem com... Você faz um diagnóstico da dependência química, porém dificilmente você interna uma pessoa que ela sofre só da dependência de substância, só da dependência química. Hoje as pessoas apresentam algumas comorbidades associadas. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma pessoa que está sendo internada, que ela tem um problema de dependência de substâncias, porém ela também tem um quadro depressivo. Nas mulheres é muito comum eu ter quadros de transtornos alimentares, como bulimia, anorexia, que hoje é tão comum, tão divulgado, né, na internet, na televisão, é, entre outros transtornos psicológicos, né? Então acho que esse é um desafio, porque essas pessoas, essas residentes, essas mulheres, elas vão precisar que a equipe que esteja trabalhando com elas enxergue uma singularidade que ela precisa. E a comunidade terapêutica, ela abriga as pessoas, porém ela tem um enfoque bem nessa parte que a gente já tinha falado, que é sobre o psicossocial, né? Mas às vezes eu preciso de um acompanhamento médico, às vezes eu preciso de um acompanhamento psiquiátrico. Tem pessoas hoje que elas fazem tratamento na instituição, mas também estão fazendo uso de alguma medicação que acaba sendo necessário para que, não que ela vai ter que tomar a medicação o resto da vida, mas acaba Só sendo naquela... necessário para ela dar conta de ficar, entidade. até, né, para ela poder ficar na entidade, para ela poder ficar na instituição. E a instituição Paradouro ter mulheres e homens juntos, no mesmo espaço físico, mesmo sendo separado, mas ali no mesmo espaço, isso dificulta o tratamento? Em alguns aspectos, sim, né, mas mais em coisas que dizem respeito ao dia a dia. Porque é importante, né, no momento em que a pessoa ela procura o tratamento, é importante que ela tenha um tempo só para ela, né? É lógico que você não vai privar a pessoa de relacionamentos, de uma dinâmica social, lógico que não. Mas ali é um momento de interiorização, ali é um momento de absorver as coisas que estão sendo ensinadas, ali é um momento de introspecção, é um momento de autoconhecimento. E às vezes essa gente sabe que essa relação homem-mulher, se ela acontecer, a comunidade ela tem que estar livre de sexo, drogas e violência. Nós preservamos Código de esse ética, né? código de ética, exatamente. A gente procura manter isso à risca. Senão a pessoa é desligada do tratamento, ela Se não tem pode que... acontecer dela ser desligada, ou a gente tem que tomar algumas outras medidas interventivas. E Juliano, você como educador social da instituição Paradouro já trabalhou no programa de homens? Trabalhei. Agora, com a graça de Deus, né, vai fazer 5 anos que eu estou trabalhando em instituição. E antes de trabalhar com as mulheres, eu já trabalhei com os homens. E qual que é mais difícil? Trabalhar com homens ou mulheres? Na minha opinião, é difícil trabalhar com dependência química. É difícil. Hoje eu estou no 4º ano de psicologia e até na faculdade mesmo eu vejo poucas pessoas interessadas. Existem muitas pessoas estudando, desenvolvendo pesquisas, enfim, mas eu vejo poucas pessoas interessadas nessa área, porque é um trabalho que gera muita frustração, né? Às vezes você vai, faz todo um caminho com a pessoa e lá na frente ela não dá conta, e se você não conseguir entender que é dela, você acaba pegando para você, enfim, e gera uma frustração grande. Porém, a instituição abriga um número maior de homens. Então, eu poderia dizer que existe uma adesão maior por parte dos homens ao tratamento. Até pela questão da mudança. Alguns já vêm bem determinados a mudar, por todo um histórico de sofrimento, né? Mas eu acho que é uma pergunta assim, difícil. Falei, não respondi. E o índice de recuperação?
entre homens e mulheres? Há uma diferença? Existe um dado da Organização Mundial da Saúde que diz que a cada 10 pessoas, 3 se recuperam, né? Porém, isso é uma pesquisa que foi feita, validada, mas enfim, hoje eu posso dizer que na Casa de Guadalupe nós temos bons frutos. Pessoas que estão vivendo melhor, que terminaram o tratamento, que estão conseguindo reorganizar sua vida familiar, que conseguiram, estão trabalhando novamente, que estão trabalhando novamente. E dessa faixa de 150 residentes que existe hoje na instituição Pararodo, quantos são mulheres? Estamos com 12 mulheres. 12 mulheres. O restante são Hoje são todos homens, entre adolescentes e adultos. E Juliana, agora o Padre Haroldo, a instituição fazendo 30 anos, o Padre Haroldo 60 de sacerdócio, 90 de vida, e com a ideia de implantar um programa de mulheres grávidas com os seus filhos. O que você acha? Qual vai ser o desafio como educador social trabalhar nesse novo projeto? Então, o padre, é interessante trabalhar com ele por conta disso. Ele tem essas ideias, ele às vezes vê isso em outros lugares funcionando e quer implantar na instituição. E quem está trabalhando com ele, ele puxa junto e tem que vir dar conta, senão você tem que sair. Eu penso que no caso das mulheres, hoje a gente, um grande desafio que nós temos com as mulheres também é a questão dos filhos. Eu tenho mães de 23 anos com 4 filhos, com pedido de destituição familiar pelo conselho tutelar, por conta de negligência, abandono ou uso de drogas, pelo uso de substâncias. Então, a oportunidade da mãe vir se tratar na comunidade, vir até o tratamento na comunidade e poder morar com o filho e a comunidade oferecendo toda uma estrutura para que isso aconteça, eu acho que é muito viável. E até um tipo de recuperação pode... E preventivamente pode solucionar alguns problemas, mas desde que ela encontre o significado naquilo que está acontecendo. E aí a instituição tem um trabalho muito forte, né, para que isso aconteça. E consegue dar certo. Eu... Um Padre Haroldo na frente. Então, Juliana, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e que Deus agradeço. sempre te abençoando nesse trabalho e agora nesse novo desafio de trabalhar com mulheres e crianças, que com certeza vocês vão ter muito sucesso. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. A instituição Padre Haroldo, após 3 décadas de existência, iniciará um novo programa, Mulheres Dependentes do Álcool e Outras Drogas e Seus Filhos. Como assistimos, os desafios são muitos, mas a força, a fé, a coragem e o profissionalismo da equipe dessa renomada entidade têm salvado muitas vidas do submundo das drogas. A casa de Guadalupe para senhoritas é uma casa fantástica. É difícil para a senhorita, a menina, entrar na casa de Guadalupe, porque elas têm uma vergonha. Eles não querem que outras pessoas saibam que são alcoolistas e drogaditas. Eles querem ver uma bela vida, mas álcool é uma coisa biológica, psicológica, que pega a pessoa e que as mães que vivem nesta não possam controlar. Nós temos êxito maravilhoso como sexo feminino, quando afinal eles decidem entrar, eles fazem a decisão de entrar, eles começam a entender a importância de sobriedade, a importância de ser uma bela esposa, que é super importante ser uma boa mãe. E muito poucos saem, aqueles que entram. E quando eles saem, são pessoas completamente diferentes. Eu acho que o nosso trabalho, tendo êxito, pode ser que o melhor êxito é com o sexo feminino.